Está escrito em Romanos capítulo 7, versículos 14 a 25, o seguinte: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isto não faço, mas o que aborreço, isto eu acabo fazendo. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Meu irmão, minha irmã, o texto que acabamos de ler não foi escrito por um homem distante da fé, ou por alguém que rejeitava os caminhos do Senhor. Não, pelo contrário. Essas palavras saíram do coração do apóstolo Paulo, uma das maiores colunas da igreja cristã, um homem profundamente consagrado ao Senhor e bastante comprometido com a expansão do reino de Deus na terra. No entanto, o que nós vemos nessa passagem não é o cântico triunfal de um super-herói espiritual, mas o desabafo cru, doloroso e intensamente humano de alguém que compreende a real profundidade da sua própria fragilidade. O apóstolo Paulo expõe aqui a anatomia de uma guerra invisível que acontece todos os dias, a cada hora e a cada minuto, no território mais disputado do universo, ou seja, o interior do ser humano. Quando nós olhamos para essa passagem, à luz do tempo em que nós vivemos hoje, tão agitado, nós percebemos que ela descreve com precisão cirúrgica o nosso próprio drama diário. Nós habitamos dias que são assumidamente maus, cercados por uma atmosfera, eu diria, de tentações avassaladoras que apelam diretamente para a nossa natureza mais fraca. E é exatamente por isso que a nossa necessidade de buscar a Deus e de viver uma vida de consagração intencional não é apenas uma opção religiosa, mas, sobretudo, uma questão de sobrevivência espiritual. Para mergulharmos na profundidade teológica desse texto, dessa passagem bíblica, com a simplicidade que a nossa alma precisa, nós devemos, primeiramente, compreender a raiz do conflito que o apóstolo Paulo apresenta. Paulo começa dizendo que a lei de Deus é espiritual, aqui no versículo 14. Ele tinha certeza disso. Ou seja, é uma lei perfeita, santa, uma lei que reflete o caráter puro do Criador e nos mostra um caminho excelente para a vida. O problema nunca esteve nos mandamentos de Deus. O problema, diz o apóstolo Paulo, ele diz: mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Essa expressão, vendido sob o pecado, carrega um significado teológico muito forte, que remete aos antigos mercados de escravos. Antes de conhecermos a Cristo, nós éramos propriedade daquela natureza decaída que nós herdamos desde o Éden.
Pois bem, mesmo depois de sermos alcançados pela graça, de recebermos o Espírito Santo e de passarmos a desejar as coisas celestiais, a nossa carne, que é a nossa herança humana decaída lá do Éden, o nosso apego ao egoísmo e o nosso senso de autossuficiência ainda teima em reivindicar direitos sobre as nossas ações. É exatamente isso. E é a partir deste diagnóstico que nasce o terrível paradoxo que todo cristão verdadeiro experimenta na pele. Ou seja, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo realizar. E o mal que eu detesto, esse acaba se manifestando nas minhas atitudes. Quem de nós nunca se ajoelhou à beira da cama, chorando lágrimas de silêncio e de sincero arrependimento, prometendo a Deus que nunca mais cairia naquele mesmo erro, que vigiaria mais os seus pensamentos, que guardaria melhor os seus olhos e a sua língua, para logo depois, diante do primeiro teste, no calor do dia a dia, falhar miseravelmente. Quem de nós já não passou por essa experiência? Essa experiência nos frustra, não é mesmo? Nos enche de vergonha e muitas vezes faz com que o inimigo sussurre em nossos ouvidos que somos hipócritas, que a nossa fé é apenas uma farsa. Mas esse texto de Romanos nos mostra algo libertador. Nos mostra que, embora profundamente humilhante para o nosso orgulho, essa luta não significa que você não é salvo. Essa luta prova que você está vivo espiritualmente. Um cadáver não briga com a correnteza. Ele simplesmente flutua a favor dela. Se você sente a dor do conflito interno, se você se entristece quando falha diante de Deus, isso significa que é porque o homem interno, o homem regenerado, o homem interior, o homem restaurado pelo Espírito Santo tem prazer na lei do Senhor. Há uma nova vida em você que pulsa em direção à santidade, mas ela habita em um corpo que ainda sente a gravidade da terra, a atração magnética do pecado. Essa nossa vulnerabilidade atinge níveis dramáticos quando nós olhamos para as características dos dias atuais. A Bíblia nos adverte em outras passagens que os dias seriam maus, mas a nossa geração parece ter aperfeiçoado a engenharia da tentação. Sim, no passado, para ter acesso aos prazeres pecaminosos, o ser humano precisava sair de casa. Sair de casa, procurar determinados lugares e, muitas vezes, enfrentar a barreira do julgamento público. Hoje, as coisas estão completamente facilitadas. As tentações mais tremendas e destrutivas são portáteis. Cabe na nossa mão. Elas entram em nossos lares, sentam-se conosco à mesa e nos acompanham até o quarto, através das telas brilhantes que carregamos nos nossos bolsos. Nós vivemos em uma cultura que não apenas tolera o erro, mas o glamoriza, o normaliza e o incentiva a cada instante. O apelo ao consumo desenfreado, a sensualidade que distorce a beleza do plano divino, ao orgulho que nos estimula a sermos os juízes de tudo e de todos, e a busca por anestesias rápidas para as nossas dores emocionais, está a apenas um clique de distância. Nós somos a todo instante bombardeados por mensagens subliminares e diretas que nos dizem que o importante
é satisfazer o desejo do momento. Que a santidade é uma ideia ultrapassada, obsoleta, e que nós somos os donos do nosso próprio destino. E diante de um ecossistema tão hostil e de tentações que operam com uma precisão cirúrgica sobre os nossos pontos fracos, como podemos imaginar que venceremos confiando apenas na nossa força de vontade? Como? Exatamente isso. Esse é o grande erro teológico que o apóstolo Paulo desmascara em Romanos 7. O apóstolo Paulo diz explicitamente que o querer o bem, porque eu sei que o que está na minha carne, o querer o bem, não consigo realizar. Preste muita atenção nisso. A sua boa intenção por si só é completamente incapaz de produzir uma vida de santidade. Quantas vezes nós achamos que basta determinação humana? Nós pensamos, a partir de amanhã serei uma pessoa melhor, serei mais paciente, serei mais puro. Porém, a nossa força de vontade é como a palha diante do fogo quando se depara com a força do pecado que habita nos nossos membros, entranhada dentro de nós e com as ciladas do mundo. Nós somos extremamente vulneráveis. Sim, somos muito propensos a falhar, facilmente enganados pelas nossas próprias emoções e desgastados pelo cansaço do cotidiano, pelas pressões que o dia impõe sobre nós. Se nós tentarmos travar esta guerra espiritual usando apenas armas humanas, o diagnóstico já está dado pelo apóstolo Paulo. Ele diz que seremos levados cativos pela lei do pecado. É essa percepção esmagadora da nossa total incapacidade que precisa nos lançar desesperadamente aos pés do Senhor. Quando nós compreendemos que em nós mesmos não habita bem nenhum que possa vencer o mal, a consagração deixa de ser vista como um fardo pesado ou como uma obrigação religiosa monótona e passa a ser compreendida como o nosso único balão de oxigênio. Pois é. Consagrar-se a Deus significa separar-se. Separar-se. Significa olhar para esse sistema corrompido que governa os dias maus em que nós vivemos e dizer enfaticamente: eu não pertenço a isso, eu não vou me moldar a esta forma. Mas essa separação não acontece por isolamento geográfico, não. Ela acontece por intimidade com Deus. A única maneira de esvaziar o poder de atração de uma tentação terrena é sendo preenchido por um afeto superior, pelo vislumbre da beleza e da santidade de Cristo Jesus. Sim, essa é a única saída para nós. Nós precisamos urgentemente resgatar a disciplina espiritual da busca diária e incessante por Deus. Nós precisamos, eu diria, do choro no secreto, da leitura devocional que confronta as nossas motivações falsas, do jejum que subjuga os apetites da carne e do silêncio que nos permite ouvir as coordenadas do Espírito Santo, nos mostrando qual decisão tomar. O ápice do texto do apóstolo Paulo é o grito de agonia que também é o grito de cada um de nós nos nossos momentos mais escuros, quando ele diz no verso 34, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem? Para entendermos a força dessa imagem, nós precisamos conhecer um fato histórico da antiguidade. Em algumas culturas daquela época, quando um homem cometia um homicídio, por exemplo, o castigo aplicado pelos juízes
era amarrar o cadáver da vítima rigidamente às costas do assassino, peito com peito, rosto com rosto. O criminoso era obrigado a caminhar transportando aquele corpo sem vida para onde quer que fosse, até que o processo de putrefação do cadáver passasse para o seu próprio corpo, contaminando-o e levando-o lentamente à morte também. Pois bem, quando Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa é a cena terrível que o apóstolo Paulo usa para descrever o peso da nossa natureza decaída que habita em nós. Nós caminhamos neste mundo carregando o corpo desta morte. Essa inclinação para o pecado que tenta apodrecer a nossa comunhão com Deus, que tenta murchar a nossa alegria espiritual e azedar os nossos relacionamentos. É exatamente isso. Quem poderá nos livrar de um fardo tão espantoso? Quem? Quem nos arrancará dessa condição de miséria espiritual na qual a nossa própria carne conspira contra a nossa salvação? E a resposta do apóstolo Paulo, no versículo 25, não é uma fórmula mágica, não é um método em passos humanos, mas é uma pessoa. Ele declara: dou graças a Deus, versículo 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Pois bem, ele nos mostra aqui que ele já fez e continua fazendo por nós através de seu Filho, que Deus fez. Jesus não apenas perdoou os nossos pecados passados na cruz, ele quebrou também o domínio legal do pecado sobre as nossas vidas. Lá na cruz do Calvário, o cadáver da nossa velha natureza foi sepultado. E na ressurreição de Jesus, recebemos o direito de caminhar em novidade de vida. No entanto, a apropriação dessa vitória exige de nós uma postura diária de consagração e dependência absoluta. O texto bíblico termina nos mostrando a realidade prática da nossa caminhada terrena. Com a mente no homem interno regenerado, nós servimos de coração a lei de Deus. Mas sabemos que a nossa carne sempre tenderá para a fragilidade. E o que isso significa? Isso significa que a batalha, essa batalha espiritual travada dentro de nós, só terminará quando nós cruzarmos a linha de chegada da eternidade. Mas até lá, a nossa segurança reside em estarmos escondidos em Deus. Por isso, meu querido irmão, minha amada irmã, o meu desejo é que este simples devocional possa ecoar no seu coração como um toque de trombeta no meio da madrugada. Não brinque com o pecado. Não superestime a sua capacidade de resistir às tentações confiando no seu próprio braço. Os dias são maus. O terreno é escorregativo e os ataques contra a sua mente, contra a sua família, contra os seus valores são brutais, são severos. Portanto, reconheça a sua fraqueza diante do Senhor, mas não use essa fraqueza como desculpa para a acomodação ou para o desleixo espiritual. Use-a como o motivo principal para clamar por mais graça, para clamar por mais poder e por mais santidade. Corra para o esconderijo do Altíssimo. Separe tempo para se consagrar, para limpar os seus olhos das impurezas deste século e para encher o seu coração com a palavra que santifica. Quando nos esvaziamos de nós mesmos
e nos enchemos do Espírito Santo, o pecado perde o trono da nossa vida. Pois bem, que o Senhor nos encontre vigilantes, orando em todo o tempo, conscientes da nossa pequenez, mas totalmente convictos de que aquele que começou a boa obra em nós é poderoso para nos guardar de tropeçar e para nos apresentar irrepreensíveis, com grande alegria, diante da sua glória eterna. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.